Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Senta, que lá vem spoiler. Hoje a gente vai falar sobre um filme cheio de atores bons, cheio de trailers instigantes e cheio de expectativas que a gente vai ver daqui a pouquinho se elas foram atendidas. Eu sou o Rafa Prada e para me acompanhar nesta, a gente tem a presença do nosso Marcos Benedicto, ou Marcudo mesmo. Marcudo, diz pro pessoal aqui o que vem por aí hoje. Fala, Rafa, pessoal. Olha, a gente vai falar sobre Amsterdã, o filme, mas eu acho que seria melhor se fosse a cidade, viu? E olha, quem tá de volta por aqui também, depois de um longo inverno, lua de mel, barra casamento, barra verão, né? É o nosso querido Betinho Capelupo. Ô Betinho, você diria que escolheu um bom dia para voltar a gravar com a gente? Bem-vindo de volta. Oi, pessoal, Rafa, Marcudo. Gente, saudade de vocês. Queria dar um abraço virtual, assim, tipo, saudade de falar aqui com vocês. Escolhi um excelente dia. Gente, tem tanta estrela, tanta gente famosa nesse filme que eu tô até me sentindo um pouco mais famoso. Só de tá falando desse elenco super mega estrelado, e que a gente vai discutir aí um pouquinho mais depois, conforme o Marcudo já adiantou, né? Poderia falar da cidade, mas vamos deixar mais pra frente. E um filme com um elenco tão grande assim também merece uma mesa super cheia e completa. E é por isso que também está aqui com a gente a Paola Costa, que acabou de estrear por aqui, mas os nossos ouvintes gostaram tanto que pediram para ela participar mais. Paulinha, desta vez a gente te chamou para falar de uma experiência mais agradável, por assim dizer. Mais agradável, mas também cansativa, né? Mas com certeza bem mais leve que Blonde, então diferente, uma experiência nova, né? Cansativo é uma excelente definição, Paulinha. Mas olha, gente, antes de dar sequência por aqui, nunca é demais lembrar que, assim como o nosso nome já diz, a gente pega super pesado nos spoilers. Então, se você ainda não viu Amsterdã, a gente recomenda você dar um pulo nos cinemas, tá bom? Ou se você for ficar por aqui mesmo, é por tua conta e risco. Combinado? Norbinha, solta o trailer que a viagem tá para começar. Não chegariam aqui sem que as coisas tivessem começado antes. 2 soldados e uma enfermeira encontraram-se em Amsterdã. Fizemos um pacto e juramos proteger um ao outro sem pestanejar. Bom, queridos, a coisa é mais ou menos assim. O David O. Russell, que é um norte-americano de 64 anos, que já dirigiu algum sucesso por aí, o primeiro deve ter sido Três Reis, lá de 1999, depois teve O Vencedor, que rendeu uma indicação de direção para ele, e até 2 Oscars das categorias de coadjuvante, um deles para o Christian Bale, o protagonista aqui de Amsterdã. Em seguida, veio aquele O Lado Bom da Vida, com outra indicação de melhor diretor, outra de melhor filme e o prêmio de melhor atriz para Jennifer Lawrence. Polêmico, né, Betinho? Depois veio Trapaça, a primeira vez que ele trabalhou com o elecão, foram 10 indicações, incluindo aqui melhor filme, direção e roteiro para o Russell. Aí, 2 filmes menores, Amor por Acidente e Joy, novamente aqui com a Jennifer Lawrence, até chegar a este Amsterdã. Não dá para dizer que ele não gosta de trabalhar, né, gente? Ele trabalha bastante. Ele também trabalha diversas vezes com os mesmos atores, que nem a Jennifer Lawrence, o Bradley Cooper, o De Niro e, é claro, né, o Christian Bale. E os filmes dele têm várias indicações e vitórias de atuação no Oscar. A gente vai falar de atuação mais pra frente. Mas com esse histórico todo, eu acho estranho ele ter errado tanto na direção de atores aqui em Amsterdã. Eu acho que, assim, existe algum motivo que Hollywood realmente gosta do David Russell, porque, gente, o cara também não tem uma vida, assim, como... Enfim, como a maioria dos seres humanos, ele também tem uma vida meio conturbada. Só que se ele tá ali no meio de Hollywood, se fosse hoje, talvez, ele teria sido cancelado aí, né, por algumas
algumas vezes, porque você citou 3 ex e eu lembrei, não sei se vocês lembram desses casos de família aí que acontecem nos bastidores, mas em 3 ex ele saiu na mão com o George Clooney, não sei se vocês, né, foi um bafafá, e o George Clooney desde então falou assim, nunca mais vou trabalhar com esse diretor, blá, 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 e nunca mais trabalhou mesmo. No filme A Trapaça, a linda, maravilhosa, perfeita, incrível Amy Adams, injustiçadíssima, não tem Oscar, mas tem meu coração. Ela deu entrevista que ela chorava no set, sabe, por conta dele e tal. Então, por algum motivo, Hollywood gosta dele e ele consegue reunir esse povo todo num set, porque, né, gente, é muita gente boa, muita gente famosa e uma super produção, que a gente também vai falar da produção um pouquinho depois, para um cara que tem esse histórico cheio de problemas. Então, acho que sim, é um cara que gosta de trabalhar, mas ele gosta de causar também, né? E depois dessa pequena crítica aqui pro Russell, seria bom a gente falar um pouco sobre o que é Amsterdã, né? É uma história que se passa nos anos 30 e, como a gente vê logo no começo, tem um pezinho ali em fatos reais. A gente acompanha a história de Burt Berendsen, personagem do Christian Bale, e Harold Woodman, vivido aqui pelo John David Washington, que depois de presenciarem um assassinato, se veem jogados aí dentro de uma grande trama conspiracionista. O elenco é gigantesco e também tem aqui Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Rami Malek, até a Taylor Swift e, claro, o grande Robert De Niro, entre outros. Bom, enquanto eu recupero aqui o fôlego depois dessa lista enorme e pesadíssima, vamos dar aquela nossa tradicional passadinha pelo que o público e crítica tem achado dessa produção. Conta pra gente aí, Marco Dô. Rafa, dá pra dizer que a coisa para Amsterdã não tá muito boa, viu? Só pra ter uma ideia, nos Estados Unidos o filme abriu com míseros 2,6 milhões, com estimativa no fim de semana de 6,9 milhões, e isso para um orçamento de 80 milhões de dólares. E pelas notas dá pra gente ter uma ideia melhor. Lá no IMDb, até que vai, né? Com 2.300 avaliações, a média de 6,1. No Letterboxd, o filme tem a média de 2,7 de 5. No Metacritic, o filme tem 47 da crítica e 4,3 do público. E no Rotten Tomatoes são só 34% da crítica contra 61% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Paola, diz aí pra esse Brasilzão quais são suas primeiras impressões sobre Amsterdã. Acho que, como vocês falaram, né, a lista de atores, né, que compõem esse elenco traz uma promessa muito grande. Parece mais a lista dos mais bem pagos ou mais premiados. Então, acho que gera uma expectativa muito grande em todo o público. Mas essa expectativa ela não é suprida, né? Falando em questão de primeiras impressões, o começo do filme eu gostei. Eu achei o ritmo bem dinâmico, apresentando o trio de personagens, né, que são os protagonistas. Gostei da narração do Christian Bale. Então, no começo, eu acho que estava bem, bem interessante. Me lembrou um pouco de Knives Out. Em português, acho que era Entre Facas e Segredos, né? Que foi traduzido para cá. Só que aí, com o decorrer do filme, ele vai se perdendo. E eu tenho até um amigo que ele falou uma coisa que para mim fez muito sentido, que ele fala que o filme anda de lado. E ele não avança. O final eu achei interessante também, só que entre o começo e o final falta muita coisa, um monte de ideia perdida e eu acho que a gente se perde também. Ó, eu antecipei a piada, mas eu vou repetir ela de novo. Eu vou fazer o papel aqui da bicha Ciro Gomes, que eu vou defender e vou criticar no mesmo episódio e várias vezes eu vou mudar. Então, o Marco Duco comentou sobre, sei lá, possível fracasso aí de bilheteria e tal, que tinha uma expectativa, não sei o quê. Só que tem uma questão, a gente tem que também pensar se é de fato um fracasso de bilheteria porque a galera não quis ver, porque não se interessou, ou se é um fracasso de planejamento, gente, que é só tinha que botar alguém que fez administração de empresas lá, sabe, na distribuição, para não lançar o filme num final de semana e perto de lançamentos super, de um monte de blockbuster,
principalmente de os fãs de terror, que agora mês de outubro, você vai no cinema, tem lá o Morte, 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 que estreou, aquele Sorria, que é bizarro também, que estreou, a Órfã, que tá no cinema, semana que vem entra Halloween Ends, no final de semana que vem, ou seja, é mais um filme pra competir, e aí a gente sabe, o cinema é caríssimo, você vai escolher o filme que você vai assistir, os filmes, os blockbusters vão ter sempre, né, mais público, e aí acaba que, putz, no final de semana de estreia você vai competir com esses filmes, e fãs de terror, que o fã de terror, ele vai... Eu não sou um fã de terror, tá? Eu vou lá, vejo o cartaz, vejo aquela coisa bizarra, não assisto, mas eu sei que tá lá. Então, não sei se é um fracasso, sabe, de bilheteria, ou se de fato é realmente sabe, uma falha de planejamento, sabe? Então, acho que assim, a primeira impressão é essa. E assim, tem uma questão que a gente fala do filme como um todo, a gente falou, putz, acho que ele é cansativo e tal, de fato, ele demora, acho que ele começa, parece o episódio, sei lá, episódio 7 do Game of Thrones, sabe? Que o negócio é só pra enrolar, podia acabar no 6 e ainda tá no 7, 8, não. Então, acho que ele poderia ser um pouquinho mais rápido, né? As coisas poderiam acontecer mais, porque não tem grandes plot twists, né? A gente vai falar depois, a gente vai jogar os spoilers aí pra galera, mas não tem grandes plot twists, porque você meio que sabe o que tá acontecendo ali, né? Ai, nossa, pareceu um símbolo do nazismo. Tá, beleza, mas a gente já sabia ali, né? Já conta um pouco sobre o que é o filme, ele dá seus indícios. Então, não tem grandes mistérios. Acho que ele poderia ser um pouquinho mais dinâmico para ser mais legal, para se aproximar disso que a Paulinha falou do Entre Facas e Segredos, que é um filme, para mim, incrível. Eu nem sou também um grande fã. Gente, eu sou pisciano, eu gosto de drama, eu gosto de lágrimas, eu gosto de terminar o filme e pensar na vida. Então eu não sou um grande fã também de filme de suspense, essa coisa meio Agatha Christie e tal. Mas ele poderia ter sido um filme mais próximo de Entre Facas e Segredos, legal, e menos uma coisa arrastada como foi o que a gente viu. Vou concordar muito com a Paulinha e com o Betinho aqui, porque primeiro que o trailer, e eu comentei isso com o pessoal do grupo, ele dá uma outra impressão, que é um filme super acelerado, e no começo ele até tem aquela apresentação rápida e tal, né? Parece que vai ser realmente nesse formato. Mas a verdade é que se você pegar esse tempo todo do filme, deve ter ali uma horinha que se você cortasse, ninguém ia sentir falta. Começa por aí, foi o que o Betinho falou. Parece realmente o episódio 7 de... eu ia falar Senhor dos Anéis, mas não é não. Senhor dos Anéis não. Mas chama mesmo, Betinho, aqui eu não vi, é Game of Thrones, né? Jogo dos Tronos, né? Jogo dos Tronos. Parece mesmo o episódio 7 do que eu nunca vi, que é Game of Thrones, porque não acaba nunca, pelo que eu ouço dizer por aí, né? Então, para mim esse é o primeiro ponto de todos. O segundo é que uma lista enorme de grandes atores como tem aqui, você espera no mínimo uma boa utilização desses super pesos pesados. E não é o que acontece aqui. Nem de longe isso acontece. Na verdade, é mais uma das frustrações que você vai ter quando você for assistir o filme. Como eu não quero só criticar, porque é um filme que poderia ser igual o Lobisomem da Meia-Noite, que aliás está lá na Disney, que é bem legal, tem 54 minutinhos, né, Marcudo? É muito interessante a duração desse... Não pode nem dizer longa, né? Poderia ser igual aqui, poderia durar esses 50 minutos, uma hora, ninguém ia perceber. Mas como eu não quero só criticar, eu vou dizer que a cinematografia do filme, ela é linda como é do Knives Out, né? Pena que ela não é tão boa quanto trama. Mas é muito bonito, né? O Emanuel faz um baita trabalho aqui de novo. Só que assim, é isso. Pra mim é uma decepção. Com primeiras impressões, essa que é a verdade. Você vai esperando uma coisa, não é nada daquilo que acontece. E a vontade que dá, gente, de verdade, assim, não é que o filme é ruim. O Marcudo vai acabar com o filme, eu tô achando. Não acho que ele seja ruim, péssimo, nossa. Mas, cara, se você tiver com sono, tu vai dormir. Se você já viu, você não vai ver de novo. E acho que a bilheteria entrega isso. 2,5 milhões, o Betinho falou da questão do tempo, do momento, né? Realmente, esse mês de outubro tá lotado de coisa nova. E se você pegar setembro, foi um puta mês fraco. Podia ter adiantado um mês aí e pegar um pouco aí antes da onda de A Mulher Rei também. Assim, agregador de notas não é um negócio que a gente leva muito a sério, né? A gente coloca aqui pra ter uma ideia de como o filme tá sendo recebido. E essa semana rolou lá no nosso grupo a estreia trágica de Amsterdã no Rotten Tomatoes. O Rafa ficou meio incrédulo, porque ele realmente tinha expectativa por causa do trailer do filme, que é legal.
Só que eu sempre falo, né, que trailer não é confiável, e eu já sabia. E eu também sabia que o David O. Russell não é confiável. Tem o Vencedor, claro, que eu tenho uma lembrança positiva de Três Reis, mas eu desconfio desde O Lado Bom da Vida, que é um filme legalzinho, com uma atuação boa da Jennifer Lawrence só. E Trapaça, que veio depois, é um filme com o elencão que é totalmente esquecível. E Amsterdã eu acho que não é um filme esquecível. Eu acho que é pior, porque eu vou lembrar como uma das piores experiências que eu tive numa sala de cinema. Eu acho que, claro que tem filme ruim de baseada nos streamings, mas filme de estúdio com investimento, eu achava que nada ia ser pior que Jurassic World Dominion esse ano, mas enquanto esse era ruim por excesso, Amsterdã é ruim por ser pretensioso demais, o que é muito pior. É um filme que se acha muito esperto, se acha muito engraçado, mas não é nada disso, é um filme chato mesmo, com horas de diálogos intermináveis e desinteressantes, se propõe a ser uma comédia, mas é totalmente sem graça. Eu acho que Amsterdã é mais ou menos o que acontecesse se o Wes Anderson, no começo da carreira, tivesse uma ideia no banheiro e fosse direto correndo gravar, sem escrever roteiro nem nada. Acho que é mais ou menos assim. Porque o elencão tá lá, a fotografia tá lá, os personagens excêntricos estão lá, tem muitos dos elementos que fazem a filmografia do Wes Anderson tão rica, mas não tem nada das ideias e da capacidade de execução que ele tem. A sessão que eu tava até falando com o Rafa, já tinha pouca gente, e umas 6 pessoas desistiram, saíram no meio do filme. E era uma sala XD, para a pessoa desistir de um investimento desse tamanho, é porque a coisa tava complicada, e realmente é difícil passar pelas 2 horas e 15 desse filme. Bom, como a gente falou, o filme abre dizendo que é baseado em acontecimentos reais. Mas dá para dizer também que o David O. Russell tentou colocar 2022 ali dentro dos anos 30. Vocês acham que, de alguma maneira, no meio de tantas críticas, ele conseguiu, de alguma forma, fazer esse movimento, Marco Dô? Para dar uma contextualização do que é real ou não, primeiro que o filme surgiu de uma ideia que o Russell teve com Christian Bale, enquanto eles estavam vendo umas fotos de umas pessoas festejando naquela época, né? Eles queriam saber como seria a vida daquelas pessoas. Os personagens do Robert De Niro e do Christian Bale são baseados em figuras reais. Aquela coisa do general negar as ofertas insistentes também tem um quê de real. Existia uma conspiração chamada The Business Plot para derrubar o Roosevelt e colocar um governo fascista nos Estados Unidos. E a ação do general para desvendar aquilo também aconteceu. E realmente tentaram manchar a imagem dele, dizendo que ele tinha problemas psicológicos. Que nem a gente vê no final do filme. Apesar de que no filme isso acaba ficando meio estranho, porque as informações vêm enquanto o personagem do Christian Bale tá viajando com aquilo lá que ele pingou no olho, e a gente não sabe se é real mesmo. Mas a ação dele realmente teve efeito para evitar aquele golpe, né? O cara que fazia as ofertas para ele realmente morreu de uma forma suspeita antes dos 40 anos. Aqueles empresários, milionários e bilionários nunca foram investigados. Então, imagina, né, se além da Alemanha nazista e da Itália fascista também tivesse os Estados Unidos, o que teria sido do mundo? E muita gente, incluindo o Russell, acredita que o Business Plot poderia acontecer de novo hoje. É só a gente ver certos líderes que a gente tem. Eu acho que tudo isso é muito interessante, mas se perde naquele mar de chatice que é Amsterdã. Né? Eu acho que o David O. Russell estava tão satisfeito com o roteiro que ele tinha escrito, mas tão satisfeito que ele foi incapaz de cortar uma única fala. Então tem um monte de diálogo que é longo, é impossível prestar atenção em tudo aquilo. Tem vários momentos do filme que eu meio que só fui levado, eu estava entendendo vagamente o que estava acontecendo na tela. E é o que eu falei, o filme tem qualidades, a reconstrução de época é boa, eu também gosto da fotografia, que nem o Rafa falou. Apesar de que tem uns joguinhos de câmera que são meio sem sentido, tem ideias no filme que parecem inacabadas. Por exemplo, no começo tem um buquê de flores que o Russell insiste em dar vários closes, mas aquilo simplesmente some. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto uma conclusão, então para que colocar aquilo tudo? Enfim, eu acho que é um projeto muito grande, mas que parece que foi claramente mal pensado. Concordo com o que o Marco colocou. Eu acredito que a ideia é muito interessante. Eu acho que poderia ter sido muito bem trabalhado, e é isso que eu acho mais frustrante, porque eu penso que poderia ter sido um grande filme. Acho que tinha tudo para ser um grande filme. A história por trás é interessante, o elenco, enfim, não tem nem o que comentar. Mas eu acho que com um emaranhado de ideias perdidas e diálogos desinteressantes, eu acho que, como eu disse, né, no início, eu achei interessante a relação lá do
trio protagonista, né? Christian Bale, a Margot Robbie e o John David Washington. Eu gosto muito dos 3 atores. A interação entre eles eu achei interessante. Eu gosto da narrativa do Christian Bale. Eu gosto muito desses filmes que tem uma narrativa que tende a dar, né, um tom mais cômico para a história. E eu acho que o desenrolar dela realmente se perdeu. E ele acho que teve uma ambição muito grande de trazer uma grande relevância para um super tema, e ele não conseguiu trabalhar isso bem. E, enfim, acabou caindo na ideia de que o elenco ia sustentar tudo isso, né? Então, a cada grande aparição, eu senti que ele estava imaginando palminhas de reação no Instagram subindo pela tela. Eu tô rindo e feliz ao mesmo tempo, comentário do Marcudo, porque no cinema eu comecei a pensar assim, gente, eu acho que eu tô lendo pouco. Eu falei no currículo, eu falo que eu tenho inglês fluente, mas não tô acompanhando a legenda com o que tá falando, sabe? Eu não tô entendendo direito algumas coisas que tá passando. Então eu fico feliz que não é só não é uma falta de entendimento particular, não é uma coisa minha, realmente é um diálogo um pouco perdido ali, as coisas ficam meio jogadas, fica meio bagunçado mesmo, sabe? Não foi um roteiro escrito por um virginiano, obviamente. Então, é um roteiro meio zoneado. Aí fico feliz que realmente eu entendi da maneira que eu consegui. Acho que é um pouco disso mesmo. Tem o roteiro, ele não fecha as coisas, né? Tipo, acho que ele tenta colocar foco, por exemplo, como você falou, o Bouquet, que é totalmente descartável, assim como o Chris Rock. Acho que o Bouquet e o Chris Rock, eles têm o mesmo peso no filme, pra mim. Ele poderia ser totalmente descartado. A presença do Chris Rock, eu também tenho uma teoria, que eu também posso falar na hora que a gente for falar do elencão lá, porque que ele tá ali. Mas, no fim das contas, gente, eu achei, de verdade, a participação do Christian Bale, eu achei fenomenal, assim. Primeiro que ele é maravilhoso, incrível, perfeito, qualquer coisa que ele faz muito bem. E, de verdade, eu dei gargalhadas em algumas cenas. Imagina ele aparecendo com aquele olho meio de vidro que tá olhando pra cima e ele não tá entendendo, ele não tá vendo que o olho tá torto. Eu não me surpreenderia que se ele fosse lembrado. Não no Oscar, não, né, gente? Acho que as premiações que são um pouquinho mais sérias, não. Mas, por exemplo, num Globo de Ouro, que tudo bem, na nossa bolha cinéfila, que a gente sabe que o Globo de Ouro tá um pouco meio queimado, tá, não sei o quê, mas eu não me surpreenderia, ficaria feliz se ele fosse lembrado de ator comédia, porque o Christian Bale pra mim, ele tá fenomenal no papel. Tá engraçado, ele tá perfeito ali. Então, as atuações, eu gostei de todas as atuações. Até a Taylor Swift, gente, ela entrou, falou assim, ai meu Deus, vai entrar. Eu já pensei em Cats, né? Já pensei, ela vai entrar vestida de Cats. E não, ela realmente deu a sua contribuição ali. Lógico que contribuição cantando, porque não é obrigada, né? Tipo, eu vou participar do filme, bota um refrão aí pra eu cantar, porque senão não vai rolar. Então ela dá uma cantadinha ali, depois passa em cima dela, morreu, acabou. Então, fãs da Taylor Swift, desculpa, já dei um spoiler. Se for por causa dela que você vai assistir o filme, você vai sair nos 10 primeiros minutos de filme. Mas acho que é isso. O filme ele não é um filme ruim. Acho que concordo com o Marcudo. Não é um filme assim. O Marcudo não. Quem falou foi o Afro. Não é um filme péssimo. Tipo, não é uma experiência ruim. Mas realmente é um roteiro que o David Russell realmente acreditou muito, que ele fez um ótimo trabalho, sabe, aquela coisa tipo, ai, olha que lindo que eu fiz, parabéns pra mim, não precisa nem avaliar, bota aí que óbvio que todo mundo vai curtir, com esse monte de gente famosa, comigo, né, com uma história legal, não tem discussão, né. Eu concordo com você, gente, porque tem um momento que parece que só ser baseado em fatos reais já era o suficiente pra, enfim, falei que é um filme de fato baseado em fatos reais. Fim. E não existe, de fato, uma contagem de história aqui. O fato de ser um fato histórico super importante, especialmente para os americanos mais velhos, especialmente para eles, me dá a impressão que talvez ele fosse desenvolver mais essa parte, né? E o que acontece é que eu acho que foi o Marcudo que falou que ele tá tão feliz com o roteiro que ele escreveu, tão contente,
que talvez ele não se dê conta dos buracos que tem dentro da própria história, que ele não apresenta pra gente. Quem não é americano e não conhece, legal, uma história que existiu, mas e aí? Passando essa parte, ele não apresenta mais nada, pelo menos pra mim. E aí chega um momento em que você fala, pô, ele tá tão contente com ele mesmo, com o que ele fez, e é como se, acho que o Marcudo comentou isso no começo também, que é como se só isso já bastasse pra ele ser feliz, assim. Eu fiz o que eu queria fazer, me deram dinheiro, e tá tudo bem. Né? Eu não preciso trazer os anos 30 pra 2022, ou 2022 pros anos 30. Não preciso. Porque eu tenho um elencão, eu tenho aqui... Eu sou o David Russell, já ganhei Oscar, eu não preciso fazer muito mais do que isso, se esforçar. Talvez se esforçar seja a palavra que eu estava buscando. Não tem esse esforço para trazer essa realidade de 30 para 22 ou vice-versa. Então acho que assim, de novo, falha nesse ponto também. Acho que as pessoas que gostam do trabalho dele e que gostam da história, que conheciam a história, foram pro cinema, porque eu li algumas críticas sobre isso, e acabaram desistindo no meio, como o Marcudo falou, porque é uma zona. Esse meio do filme mesmo. Então acho que falha, viu, Marco? Você perguntou se o pessoal tinha conseguido. Eu acho que não conseguiu, não, cara. Acho que pelo contrário. Eu acho que ele deixou a gente mais confuso, né, Betinho? Pois eu até ia falar uma coisa, comecei a pensar no Christian Bale, me perdi no Christian Bale e falei de outra coisa. O filme, eu realmente acho que ele é um filme engraçado. E uma coisa que eu gostei é que, assim, em alguns momentos ele dá uma quebrada na comédia, porque aí você fala assim, nossa, não, é um assunto sério. Tipo, tá tratando de um assunto sério, né? E aí, meio que, sabe quando você tá rindo de uma piada, e é uma piada escrota, e de repente, sei lá, e alguém fala assim, tipo, não, essa piada não é legal, e você fica meio sem graça, porque você deu risada da piada. Essa foi a sensação durante o filme, em alguns momentos. Que tinha lá as piadas, tinha as coisas, aí, né, tá falando de racismo, tá falando tá retratando no machismo ali também, tá falando da ascensão do fascismo, tá falando de um monte de coisa, e de repente você dá aquele choque, aquele pequeno choque, né? Um choque, né? Um pequeno choque de, nossa, realmente é um assunto sério que tá sendo abordado. Talvez pra gente, e aí eu levo muito isso em consideração, não tem um impacto tão grande, porque, mais uma vez, né? É uma história dos Estados Unidos, do povo lá americano e tal. Acho que é um pouco, apesar de falar de guerra mundial, é um pouco distante da gente, né? A gente não aprende aqui, né, na escola, história do passado envolvendo especialmente os Estados Unidos, que não seja Segunda Guerra Mundial, que não seja... A gente não sabe. Malemar... Gente, eu falo... coisas importantes, por exemplo, que aconteceu no mundo, Guerra do Vietnã, a gente não sabe, entendeu? A gente sabe que tem um filme, a gente sabe que passa aí no cinema, malemar, uma vez ou outra que alguém fala do assunto, então a gente, é uma coisa que não está muito próximo da gente, então eu levo isso em consideração, que talvez não tenha um impacto em mim, não teve impacto em mim, como de repente poderia ter tido em alguém, né, num cara que viveu aquilo, que tem na sua família lá os veteranos, né, que viveram isso e tal. Então eu levo um pouco isso em consideração também. Antes de a gente seguir para o próximo tópico, Betinho, é interessante você falar isso, questão dos veteranos de guerra e assuntos importantes para os americanos, que eu estava conversando com alguns amigos, porque tem na Apple TV Plus um filme que chama Operação Cerveja, com o Zac Efron, que assim, é um filme ruim também, tá, gente? Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Ele consegue ser melhor que Amsterdã. Com 1/5 do orçamento, com o Russell Crowe bizarro, fazendo um papel de fotógrafo translocado, parece que tá cheirado no filme, ele aponta e tira foto, aponta e tira foto, aponta e tira foto, só faz isso, só. Com o Zac Efron tentando trazer uma comédia para um assunto que é a Guerra do Vietnã, né? Que é um assunto super sério. Mas, cara, por incrível que pareça, há 1h55 de Operação Cerveja, passou, assim, se eu for fazer uma comparação, tá? Em 15 minutos com relação a Amsterdã, bicho. Sério. Porque ele sabe que ele é aquilo. Fim. O que é Operação Cerveja? É Zac Efron, é Russell Crowe, um filme com um engraçadinho, lembrando uma história real, muito louca, de um amigo que vai levar cerveja pros amigos no Vietnã, velho. No meio de uma guerra mais sangrenta pros caras.
E ele sabe que é só isso. Não tem, eu vou elaborar um diálogo. Não tem super elenco, não tem nada disso. E ele sabe disso. E acho que isso talvez seja um mérito de Operação Cerveja, que faltou aqui em Amsterdã. Bom, gente, pensando aqui, esses filmes com elencos grandes, estrelados, eles são meio complicados, né? Parece que é um negócio meio 8 ou 80. Vocês acham válido esse tipo de produção? Você acha que isso foi positivo ou negativo aqui no caso de Amsterdã? A gente falou tão mal do filme já, né? Acho que seria legal a gente talvez valorizar aqui, principalmente quando você tem grandes atores como Robert De Niro, ou para mim hoje já tá num hall acima, que é a Anya Taylor-Joy, a Margot Robbie, que eu sou um puta fã dela pela construção que ela fez da carreira dela. Eu admiro que ainda há esses super atores dispostos a participar de superproduções. Ao contrário de atores que fogem, né, depois de estar mais famoso e super bem sucedido, e começam a fazer filmes ruins como se fosse só para poder ganhar uma grana. Aqui eu acho que eles realmente acreditavam dentro de um contexto que a gente vai ser bem dirigido, a gente vai ser bem montado e vai ser um baita filme. A história tem um apelo histórico. Acho que faz sentido. Não faz porque eles são subaproveitados aqui em Amsterdã. Basicamente todos eles. A gente fala muito do Bale porque o Bale sempre rouba a cena e isso talvez deva ser um problema até no set. Porque ele rouba a cena muito. Aqui principalmente. Ele mergulha muito nos personagens dele, sabe? Então, assim, não sei como é que foi dentro do set, mas pode ter causado algum problema lá dentro, porque o resto some. E eu não acredito mais hoje em super elencos, Makudo. E não é porque, ego, falta de grana, não é isso não. Eu acho que tem tantos lugares, e streams para trabalhar hoje em dia, que dá para você dividir bem e fazer bons trabalhos com pouca grana, sem apelar para esses super elencos que não podem deixar de existir por causa do mercado, por causa de Hollywood, por causa de bilheteria, tem que fazer dinheiro. Cara, os cinemas estão sofrendo ainda. Não sei onde você está ouvindo, mas até aqui em São Paulo você tem super promoções assim de terça, quinta, tipo, paga 1, vem 2, paga uma meia, vem 4, tá ligado? Porque precisa de gente. Então acho que para isso é importante, Marcudo. Mas se funciona, cara, eu não me lembro assim de cabeça, de bate-pronto, de um super filme com um super elenco aqui que deu super certo. Talvez tirando os filmes dos heróis, mas a gente até brincou um pouco que a gente tá um pouco cansado de herói, né? Acho que ninguém aguenta mais tanto herói. Mas tirando esse filme de super-heróis, eu não me lembro de cabeça assim um super elenco recentemente tinha dado certo. Rafa, eu lembro, assim que divide opiniões esse filme, mas o Crônica Francesa foi um filmaço, assim, na minha humilde opinião. Foi um filmado. E tinha muita gente famosa lá. Cada take você vinha alguém. E umas atuações, né? Tipo, uma mais pesada que a outra. Então, acho que o fato de ter muita gente famosa não necessariamente significa que vai ser um desastre. Às vezes dá certo. O que eu fiquei, assim, como um humilde profissional da publicidade, bem humilde, eu fiquei imaginando várias coisas. A primeira coisa às vezes, dentro de um set, pra fazer um filme publicitário, gente, um comercial de 15 segundos, com um monte de ator desconhecido, sabe, que faz casting nas agências, negocia lá, pelo amor de Deus, faz aqui, já é um caos. Você imagina, tinha uma cena que eles estão, acho que na casa lá onde a casa da família da Margot Robbie, agora não lembro nem o nome da personagem mais. E eles estão nessa casa, estão numa sala, e tá na sala conversando. Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, e tem mais e quem? Acho que tem mais um. E tá o filho do Denzel Washington, John David Washington. Numa única cena, tava tudo isso de gente. Eu fico pensando assim, gente, como esse diretor, tipo, não sei lá, não gritou ou não enlouqueceu com esse monte de estrela num cubículo, todo mundo encenando ali, conversando. Essa foi a primeira coisa que eu fiquei meio espantado. A segunda, que eu comecei a perguntar assim, aonde saiu dinheiro pra pagar esse povo todo? Aí, não sei se vocês ficaram vendo até eu fico lá vendo os créditos, porque normalmente eu vou assistir
Vou assistir com meu marido, inclusive. Ai, gente, hoje é marido. Eu tô acostumando com essa nomenclatura. Eu falava namorado até um mês e pouco atrás. E eu vou assistir com ele e a gente fica discutindo, às vezes, no filme, assim, sentado ali enquanto sobe as letrinhas ali e tal. E aí aparece o nome, tipo, produtor, Drake. Pronto. Gente, assim, respondido a questão. Drake, maior Pix de Hollywood, tá? De cinema, de música, de tudo. Assinou o cheque ali, só escreveu Drake, já foi, 5 dígitos ali no negócio e pronto, sabe? Tá pago. Concordo com o que o Betinho colocou aqui. Eu acho que as atuações são boas, mas acho que esse é o mínimo esperado também quando a gente pensa no peso desse elenco. Acho que nenhuma delas é, de fato, muito marcante, tirando o Christian Bale. Não vou lembrar dessas atuações daqui a alguns meses. E eu acredito que o Christian Bale, tudo bem, ele tem o fato dele ser marcante por estar narrando a história, né, e por bem ou mal ser o grande protagonista, mas além disso eu sinto que ele é o único que de fato entendeu o que ele estava fazendo e o que esse filme era. Eu sinto que talvez os demais atores tivessem essa expectativa, né, de ser um grande filme, de trazer uma história super interessante, com temas interessantes, porque de fato né, o pano de fundo, se ele tivesse sido bem trabalhado, eu acho que teria sido um grande filme, mas eu sinto que o Christian Bale entendeu o que estava acontecendo de fato, e ele conseguiu incorporar isso para ele, trazendo um personagem mais interessante, com tiradas engraçadas. Ele realmente deu vida pro filme, eu sinto. Mas as demais atuações são boas, mas também não vejo nenhuma grande atuação. Então acho que não precisava desse elencão, como a gente conversou aqui. E acho que é basicamente isso, né? O filme traz um mistério que não é tão misterioso assim, se propõe a grandes coisas, não cumpre. E o Christian Bale acaba segurando um pouco essa onda, fazendo a gente dar umas risadas. Eu acho que a questão desses trailers que ficam fazendo name dropping de celebridade é que chega no filme, sempre que eles mencionam um personagem novo, uma pessoa vai aparecendo aos poucos, a gente fica naquela expectativa de quem vai ser o nome grande que vai aparecer para fazer esse personagem minúsculo. E isso acaba me tirando do filme, pelo menos pra mim, tira do filme. Mas com relação ao elenco, eu concordo com vocês, o Christian Bale é o protagonista, ele tá se doando de verdade, a gente vê uma construção de personagem, da voz, da postura, né, sempre curvada, porque ele é obrigado a usar aquelas cintas. Já a maioria, eu acho que tá no automático, o John David Washington, a Margot Robbie, a Zoe Saldanha, o Chris Rock, eles estão fazendo o que eles sempre fazem. E isso vale pro Rami Malek, que tirando o Mr. Robot, nunca conseguiu fazer nada de interessante na carreira e também não é aqui. E a gente tem o De Niro, que quando entra no filme mais no final até dá uma levantada, mas ele não consegue esconder o tédio dele enquanto ele filmava aquelas cenas chatíssimas do baile de gala. E isso que era o grande momento de revelação do vilão. Eu acho que a grande questão é que os personagens são muito caricatos e isso não seria um problema se fosse uma comédia escancarada, mas não é. O roteiro do David O. Russell parece que é fazer reflexões. E nessas ele acabou descuidando dos atores e muitos deles ficaram fora de tom. Eu até vi alguém comentando na internet que parece que o elenco todo, tirando o Bale, tá com a mesma aparência, que é de morto por dentro. E eu acho que é bem por aí mesmo. Queridos, vamos então para nossas notinhas. Eu estou muito interessado para saber aqui, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas vocês dão para Amsterdã, começando por você, Marcudo, depois Betinho, depois Paulinha e depois eu finalizo. É o que eu tô falando, Amsterdã é um filme que quer ser muito grande, mas acaba se perdendo dentro dessa pretensão. Então eu vou dar aqui 30 poltronas amarelas. Como eu comentei, assim, fiquei muito nessa... Também fiquei na expectativa de ser um filmaço. Não foi um filmaço, mas não foi um filme ruim, me diverti, dei risada. O Christian Bale, com olho de vidro, impagável. O Mark Myers também impagável. Então, assim, são pequenas coisas que acho que fizeram valer o entretenimento naquelas horas que estavam ali. Então, assim, não sei se vocês ficaram chocados com a nota do Marcudo ou se vão ficar chocados com a minha, mas eu vou dar 60 poltronas amarelas. Eu sigo um pouco mais a linha do Marcudo, porque pra mim
Se eu pudesse ter visto esse filme em casa e não ter gastado, enfim, ingresso no cinema, eu teria visto em casa. Não valeu a pena pra mim. Então, eu dou 40 poltronas amarelas e todas elas sustentadas pelo Christian Bale. Para não ficar em cima do muro, que aqui não tem cirista, eu vou dar exatamente o que esse filme merece, uma nota 5. Porque tem uma cinematografia bonita, tem um Christian Bale bem, mas de resto, totalmente esquecível. A gente nunca mais vai ver esse filme e a gente vai esquecer que ele foi feito. Então eu dou 50 poltroninhas amarelas para Amsterdã. Bom, queridos, depois então de a gente fazer essa matemática complexa aqui, eu, Paulinha, Betinho e Marcudo decidimos que Amsterdã fecha com 45 poltronas amarelas, uma nota merecida. Ô Norbinha, solta aquela vinhetinha de quem repetiu de ano, bicho. E é isso aí, queridos. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódios fresquinhos do Senta que Lá Vem Spoiler para você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão ou durante a sua viagem para Amsterdã, a cidade mesmo, que vale muito a pena a visita. Obrigado, queridos. Um beijo, até a próxima. Tchau. Pessoal, queria agradecer de novo estar participando aqui mais uma vez. É muito legal, é muito interessante compartilhar dessas opiniões aqui com vocês. E foi um prazer, então muito obrigada de novo. Espero voltar mais. Pessoal, um beijo enorme. Tava morrendo de saudade de vocês. Marcudo, sempre muito direto nas suas opiniões. Coraçãozinho sendo feito com a mão aqui na telinha, para quem não está vendo. E espero voltar mais vezes. Um super beijo e tchau. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. O Senta que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!